Nós vamos agora para o segundo painel da programação de hoje e estamos tendo o privilégio de vivenciar um período de transformação da história da humanidade. Este painel, que é com o Christian de Castro, diretor-presidente da Ancine, o Jamie Barnard, que vem diretamente da Unilever, lá de Londres, para falar com a gente, e vai ser moderado pela doutora Vanessa, nós vamos mudá-lo um pouquinho adiante, nós vamos antecipar o lançamento que a doutora Vanessa vai fazer, porque o nosso apresentador, Christian de Castro, que é o diretor-presidente da Ancine, teve seu voo atrasado. Então, ele está chegando aí nos próximos minutos, e nós vamos fazer uma pequena inversão na agenda que vocês têm em mãos. Então, com isso, nós queremos aqui agradecer à doutora Vanessa, né, e, ao mesmo tempo que já convidá-la para o palco, a doutora Vanessa Vilar, que é a presidente do Comitê Jurídico da ABA e a diretora jurídica da Unilever. Em mais um momento especial deste ABA Summit 2018, com o objetivo de trazer para o nosso mercado os conteúdos e debates mais relevantes em andamento nos Estados Unidos e Europa, recentemente, nós, da ABA, lançamos 2 guias. O Guia para a Representação Responsável do Gênero na Publicidade e também a Carta Global de Mídia. Estas iniciativas da ABA, resultado do alinhamento e de sua filiação à WFA, nos que diz respeito ao compartilhamento e difusão de conhecimentos, insere o Brasil de forma bastante ativa na construção do futuro modelo de comunicação e marketing, que é um dos temas estratégicos do nosso ABA 2020. Agora, nós vamos escrever mais uma página aqui, neste momento, importante nessa direção e neste sentido, lançando aqui e agora o 3º documento desta série. Para o lançamento, então, do guia GDPR para profissionais de marketing, contaremos com a doutora Vanessa Vilar. Por favor, Vanessa. Bom dia a todos. Grande desafio falar para essa audiência tão nobre aqui de marketing nessa manhã, mas a ideia é contar um pouco para vocês o porquê desse lançamento aqui no Brasil e da importância desse guia para os nossos profissionais de marketing. Eu trouxe aqui uma breve apresentação e é bastante interessante notar que ele é muito condizente com todos os desafios que foram discutidos nessa manhã. De fato, o mundo mudou, o marketing mudou e o consumidor ele tem mudado, né? E o grande desafio que se coloca diante dos profissionais que precisam engajar seus consumidores é como fazer isso nessa era de dados, que é absolutamente dinâmica, que traz novos desafios, de uma forma a conquistar esse consumidor a compartilhar seus dados conosco, porque a gente vai poder fazer um marketing muito melhor se a gente tiver conhecimento disso. E é interessante notar que aqui no Brasil, já no final de 2017, os dados mostram que a gente já tinha um smartphone por pessoa. Então, a quantidade de dados que são geradas e são trocadas e que permitem que a gente faça uma comunicação muito mais relevante para esse consumidor, ele já é uma realidade, né? Se o Facebook fosse um país, ele já seria mais populoso que a China. E se o WhatsApp fosse um país, ele já seria o 4º país mais populoso do mundo. Então, a gente realmente vive numa era de troca de informações, onde a comunicação ela deixou de ser de uma via só, quando o anunciante conversava e colocava a sua mensagem e o consumidor recebia. Hoje, o consumidor interage, ele dá a sua opinião, ele faz o review, espontâneo, pode ser positivo, pode ser negativo, e a gente tem que viver nessa nova dinâmica. E quais são os desafios que isso nos apresentam, né? E a gente também vê e nota que o investimento em mídia, no todo, ele não vai crescer tanto. Na realidade, os dados da PwC mostram que vai haver uma grande migração, e que ela já está acontecendo. Hoje, a gente já vê que o crescimento do investimento em digital, ou seja, em mídias digitais, ele é crescente. Não significa que o bolo do total de investimento em mídia vai crescer, mas sim que vai haver uma grande e importante migração para os meios digitais, porque a gente já sabe, né, todos são multiplataformas, multitelas, e a gente sempre está, ao mesmo tempo, fazendo 2, 3 coisas, né, e o consumidor está fazendo isso. Então, como é que a gente gera esse engajamento, considerando essa dificuldade que vai ser de captar e capturar a atenção desses consumidores?
Eu costumo brincar com o Kotler que será que os 4 P's de marketing, ou 6 ou 8, agora também já não tem mais um P, que é a plataforma, né? Então, tudo vai se dar nas plataformas. Então, é a total integração do digital com o offline, e essa interação ela acontece na loja, o consumidor faz um review, ele escaneia, às vezes, um código, um QR Code, para ver uma mensagem sobre um produto, ou seja, está muito mais dinâmico, né? E isso traz também algumas responsabilidades para a gente. Definitivamente, a gente está vivendo uma nova ordem mundial. Não, os parâmetros mudaram, o consumidor mudou, e cada consumidor, com o smartphone na mão, ele tem um importante veículo de comunicação em suas mãos. Então, nessa nova dinâmica de uma conversa muito menos impositiva do ponto de vista dos anunciantes, que estão conversando com seus consumidores, a gente tem 2 grandes desafios. Eu diria que, de tudo que a gente vai falar e do guia que a gente vai lançar, que a gente está lançando nesse momento, as 2 grandes palavras de ordem são transparência e consentimento. Transparência, porque o consumidor ele quer saber o que vai ser feito com o seu dado, qual é o uso desse dado, para que a empresa coleta, o que ela vai fazer com esse dado, qual a finalidade do uso desse dado. E sempre o consentimento, que pode ser um consentimento expresso, ele pode ser um consentimento até... mas ele tem que ser sempre um consentimento livre e informado, e muito bem informado. O que vai depois até abrir um pouco, já fazendo um teaser para a próxima conversa, com o meu colega Jamie Barnard, que vai trazer um pouco do paradoxo também desse consentimento. Mas eu diria que dessa nova dinâmica, né, de comunicação e das leis de proteção de dados, que tem na Europa, agora tem no Brasil, que só vai vigir a partir de 2020, mas já chegou no Brasil, são essas 2 grandes palavras e essas 2 grandes temáticas. Então, mais do que entender a lei, eu acho que a gente precisa entender qual é o espírito dessa norma. E o espírito dessa norma ele passa por respeitar o consumidor, para ter uma relação realmente com propósito junto a ele, que passa pela transparência e pelo consentimento. E são, claro, consumidores com superpoderes, porque eles vão poder optar ou não em compartilhar o seu dado, o seu tipo de compra, a sua navegação na internet, em quais lojas ele gosta de navegar, quais são os assuntos de seu interesse. Então, é o consumidor que vai dizer para a gente se ele quer compartilhar isso conosco ou não. E, certamente, ele vai querer compartilhar com empresas que eles sabem que respeitam os seus dados, que respeitam a sua privacidade e que vão fazer um uso responsável dessa informação. E aí, com isso, eu passo um videozinho para vocês. Então, só para compartilhar aqui, a gente faz, então, oficialmente o lançamento desse guia, como vocês estão vendo. A legislação de proteção de dados na Europa, ela entrou em vigor no dia 25 de maio. E muito se falava no mercado e nas notícias o quanto ela impactaria o Brasil, e a gente percebeu até uma certa necessidade de trazer essa informação para os nossos associados. Então, o Comitê Jurídico se debruçou sobre o tema e
aproveitando, né, da parceria da WFA e a necessidade que a gente tem de se manter conectado com o mundo também, a gente traduziu, então, fez o lançamento agora em português do guia, que ele traz 5 passos bastante rápidos, né, além do consentimento e da transparência, ele vai além e ele fala realmente, né, de como deve ser o consentimento, quando o consentimento não for uma opção, o que se pode ser feito, também como se faz o processamento de dados de crianças, a necessidade de transparência e quando há necessidade de se reutilizar os dados para outros propósitos. Então, são 5 dicas muito rápidas, muito diretas, que podem auxiliar todos os profissionais de marketing a lidar com os dados dos seus consumidores, não apenas europeus, mas qualquer empresa que utiliza, processa dados no continente europeu, de todos os cidadãos que ali estão sujeitas a essa legislação. Para quem acha que não é tão importante, porque parece que está longe, a gente está aqui no Brasil, e a lei do Brasil ainda não está em vigor, será que isso é importante? Talvez as multas convençam. 4% do faturamento, multas aplicadas pela autoridade europeia, que já é bastante sólida e tem bastante entendimento em relação ao tema, porque já vem de uma cultura de privacidade bastante longa. As multas elas podem alcançar até 4% do faturamento global da companhia ou 20 milhões de euros, o que for mais alto. Então, realmente, só pelo valor da multa, eu acho que dá para a gente perceber que é algo importante de ser observado. E aí, também, dentro do comitê jurídico, a gente falou, olha, tem os 5 guias, tem os 5 passos da WFA, mas o que a gente também pode fazer para auxiliar o mercado e trazer mais uma informação relevante em relação à aplicação dessa lei? Então, a gente também criou as 10 coisas que você precisa saber sobre o GDPR, porque muito se fala, e, no final do dia, esses são os 10 elementos básicos que todos nós precisamos saber para tratar dessa lei, até para, quando ouvir uma notícia, falar, não, será que é isso mesmo? Aqui tem um pouco da desmistificação de alguns elementos que foram até falados um pouco quando da implementação dessa lei. Então, convido a todos para que conheçam esses materiais, e eu queria aproveitar para deixar um grande agradecimento ao Comitê Jurídico, a todos os meus colegas do Comitê Jurídico da ABA, que muito dedicaram em termos de tempo e de conhecimento para a gente chegar a esse resultado. E aqui, só antes de encerrar, como a Europa precisou se preparar para a implementação dessa lei, que falava do consentimento livre, específico, informado, muitas empresas enviaram enxurradas de e-mails para a sua base de dados para tentar obter esse consentimento. Então, imaginem, você recebendo e-mail de todas as empresas com as quais você compartilhou algum dado alguma vez na vida. Certamente foram centenas de milhares de e-mails enviados, e muitos deles começaram a ir para o spam, e as empresas não obtinham o consentimento. Eu trouxe aqui um exemplo do Manchester United, que eu achei bem interessante. Eles fizeram um convite para os seus consumidores, para os seus torcedores, no backdrop de um jogo de futebol, e aí, quando você entrava no site, ele tinha uma promoção. Então, quem ficou curioso para ver o que era Stay Together ou Stay United, eles entravam no site e verificavam que tinha uma promoção, que as 10 primeiras, as pessoas que entravam no site para se cadastrar para a implementação do GDPR, concorriam a uma camisa autografada, ou seja, também dá para se preparar para a implementação de uma lei de uma forma que seja engajadora e que traga o consumidor para a conversa. Com isso, eu agradeço e deixo aqui um convite a vocês conhecerem o guia. Obrigada. Nós vamos aproveitar esse momento, então, para solicitar que vocês olhem aí nos seus encostos de cadeira, por baixo. Alguns de vocês vão ganhar um guia desse impresso, posto que ele já estará disponível no nosso www.aba.com.br para download, hoje. Mas, antes disso, nós imprimimos uns poucos exemplares, e quem foi aí o sorteado, que vai levar um exemplar do guia, aqui à direita, opa, aqui já tem um. Nós vamos, então, agora para o painel, aguardando a qualquer momento a chegada do Christian, mas nós vamos chamar para o palco, então, o nosso palestrante, o nosso convidado especial, Jamie Barnard, Global General Counsel, Marketing, Media and E-Commerce da Unilever, que veio diretamente de Londres para estar aqui conosco. Muito obrigada. Thank you, my friend. Ganhou? Aqui. Quem ganhou o guia, nós vamos entregar aqui na lateral, aqui à direita, por favor.
E a doutora Vanessa vai moderar esse painel. Assim que tivermos notícia que o Christian chegou, ele será convidado a vir ao palco. Nós vamos começar, então, pelo Jamie. Por favor, Jamie. I think I'll make a quick introduction to Jamie, which I thank for his presence here in Brazil. He came just especially for this meeting today with us. And Jamie, the floor is yours. Yeah, you decide. Olá, São Paulo. That is as much Portuguese as I can manage. It's a very difficult language. The only thing I understood so far was my name, so I hope Vanessa was being kind. Thank you, Sandra, for inviting me. We met a few years ago in Canada, and I came off the stage there and she said, please come to Brazil. No one needs more invitation than that. Come to Brazil, of course. So it's a great honor and a privilege to be here. I spent the weekend with my only friend in Sao Paulo, who is a civil police officer. I guarantee I've seen things in Sao Paulo none of you have, I hope. It was crazy. So I think you guys have a very exciting, fast, crazy life. So I'm here to talk to you about life after GDPR. I actually think GDPR is like a chronic illness. It's not so much life after GDPR, but living with GDPR. I should give you some context as to my background. So I'm a lawyer, like Vanessa. I'm not a privacy lawyer. I'm a media lawyer. So I've worked in digital media, digital marketing for 6 or 7 years. I began when you couldn't even advertise on Facebook. So I come at data and privacy very much from the perspective of someone answering the questions the business has every day. Can we do this? How do we do that? If we do this, is it legal, and so on? And as I hope to show you, we've learned a lot in the last 6 to 8 months as GDPR has landed in Europe. And in the next 10 or 15 minutes, I hope to share with you my perspective on what that might mean for marketers, for agencies, for publishers, and of course for the regulators as well. Okay, so I've given my introduction. I'll share a few reflections on GDPR and what it's meant over the last few months. I'll talk about the importance of agency relations because I think that is absolutely critical to getting this right. And a new theory that we've developed with our media agency, which I'll explain in a moment, and really ending where we should start, which is the most important thing, of course, and that is the people whose data we are using, the people who buy our products every day, and the ones that this is all intended to help. So, just a couple of reflections on GDPR. The first thing I want to say is, it is by far the most important thing to happen in Europe from a legislative perspective for a very long time. Digital media is changing so fast. The prevalence of data as part of the machine that drives marketing means that now more than ever, the need for regulation and clarity in this space is of paramount importance. So universally, GDPR is a positive thing, and I think across Europe, companies have embraced it. But GDPR was not written as the savior for the advertising industry. It was written to protect people. So there have been a lot of teething problems as companies, as businesses, as marketers have tried to work out how to carry on doing data-driven marketing against the backdrop of a very complex piece of legislation. And I think it's safe to say the attitude of the European regulators is, it's not our problem. You guys need to find a way to innovate around the problem. So there's very little sympathy in Europe for advertisers, for media agencies, for ad agencies who are complaining that the law is creating problems for them. I think the important thing is that we understand what the law is trying to do, and we all work together to make that happen.
So this is a photo of me in Becco de Batman, I think Batman Alley, some people call it. At the weekend, I'm a huge graffiti fan, so I've loved being here in Sao Paulo. But it's a perfect metaphor, really, for data in the kind of digital advertising and e-commerce industry, because it is crazy. It isn't simple, linear flows. There is a lot of complexity flying around. Data comes in from multiple channels. It gets mixed up. It gets sent off to new people who process it in different ways. And I think just recognizing that at the beginning, this is what we're dealing with, and this is what we have to make sense of. I don't know how much you guys know about the technology that underpins digital marketing, but when we talk about precision marketing, targeted advertising, profiling, audience building, for the very large part, the data that is driving that capability is cookie data. It isn't people's name and email address. It is data gathered by a piece of code that pulls information constantly about your web browsing history, your habits, the things you buy, how long you spend on a website. There's a huge amount of data these cookies collect. And it's actually that fairly anonymous data which allows you to be very precise with your ad targeting. And we're moving increasingly towards a world where the kind of spray and pray mass marketing is no longer de rigueur. Nowadays, the data allows us to be very precise. And of course, that should mean a better investment of our media dollars. And it is important to understand that cookies are driving this because, as I'll show you in a moment, marketers now need to understand the mechanics of advertising. It's no longer enough for marketers to assume other people know this and will take care of it. No. In this day and age, where so much data is digital, it's critical that you have a basic understanding of the operation of ad buying, ad serving, the kind of cookie technology that underpins it, the tracking that goes on, and so on. And you won't do that alone. Okay, so I think as a lawyer in a company as big as Unilever, we have a privilege of working with pretty much the whole business. I work very closely with our media agencies, our creative ad agencies, our procurement guys, our tech guys, the IT people. So you start to realize that for this to work really well, for companies to really start driving data marketing, you need to get this collaboration perfect. It's like the pit crew in a Formula One lane, and it's beautiful. Now, nowhere is more important than your relationship with your media agency. Now, I understand the landscape in Brazil with your creative agencies often buying media for companies. So when I say media agency, I mean whichever agency is buying your media. Now, just to share a little bit of insight, and I know agencies are here in the room, so I'm not here to assassinate anyone, but to say one of the things that we've learned in the last year is agencies have their own business. Their business is being disrupted quite heavily. There are lots of seismic changes going on in the industry. And the last year has seen two things collide. Agencies trying to work out what their business model will be for the future, and companies like us trying to work out what our strategy is from a data perspective. And for a while, those two things were butting heads. And what we've seen in the last 6 months is a total reversal, where we've actually been really transparent with our agency about exactly what it is that we want to do strategically from a data marketing perspective. And our agency is being quite upfront about what it is that they're hoping to achieve as well. And the consequence of that alignment is that we're now operating in a much, much more functional and efficient way, where we are each other's wingman. We're kind of helping each other out. And it sounds obvious, but I think you'll find as the new law in Brazil,
lands, you will see the same thing. Different people having conflicting interests. And the sooner you can align your interests in a transparent way, the better. Now, one of the interesting things about GDPR is, as the controller of the data, so typically the advertiser is responsible for making the choices about what data you collect, how you use it, where you store it, and so on. And generally speaking, you instruct your agencies to go and execute on your brief. Now, as the controller, you are, in the eyes of the European law at least, responsible for the end-to-end use of data in the chain of events that your instructions trigger. Now, historically, and I'm sure this is the same all over the world, advertisers would brief their media agency, and their media agency would go away and they would buy the media from all the publishers and media vendors. And the advertiser would have very little visibility of what happened beyond the brief. Now, for those of you who understand the advertising technology that it's involved in serving impressions on websites is very complicated. And it's no wonder advertisers and marketers really didn't want to understand how it works. But because we are now responsible for that end-to-end chain, it's no longer acceptable for media agencies to be the only ones who can understand and have visibility of the supply chain and all the people involved. And this is a good metaphor. You know, these guys are hiking up the Himalayas. They're all tied to each other because of the risk that a collapse will happen and someone will fall down a crevasse. Hopefully the rest of them hold each other up. And it's the same in GDPR. And it will be the same here in Brazil when your regulation lands. You are tied, not just to your creative agency, but to their contractors and sub-processors who are in some way using data to deliver your advertising objective. And if somebody in that supply chain falls down a crevasse, they could take you with them. Ultimately, you are responsible for all of them. So it's absolutely critical that you start to build visibility of who that is. And over time, clean up that supply chain. Choose the right partners. Make sure that everyone in your supply chain is trusted and reliable and actually shares the same values that you do from a data perspective. So I said at the beginning that data is like that lovely graffiti in Beko de Patman. It is in one sense. It's like a big tangle of string. And what we've learned over the last year is if you can disentangle that string, if you can separate the streams of data, it becomes quite easy, actually, to understand what is happening, to spot where the risks are, to ensure that where permission is needed from the consumer, that has been locked down properly. And once you start to create this level of simplicity, which is always achievable, always, yeah? If you find the right people, usually technology people in the companies involved, you can always get to this level of simplicity. I mean, it won't look like this. Usually the rope is all wrapped together and goes off in spiders, but if you can get this kind of transparency, then and only then can you actually start changing the way you trade data and use data. And ultimately, you need this because you will have to tell the story to your consumers. Yeah? You will have to translate what you're doing as a company with their data back to them in a way that's meaningful. And I'll come on to how difficult that is in a moment. So the consumer. We are all consumers in this environment. Yeah? And we've all shared data with millions and millions of people over the last decade or so. And ultimately, regulations like the GDPR are only there to make life clearer, more certain, more controllable for the people whose data gets used every day. And I think it's really important that we as big brands start to really lead
lead this. And I think we need to start putting people first rather than data first. If we don't, you're kind of biting the hand that feeds you. Now, the reality is, in this day and age, that technology has moved much faster either than consumer behavior or than the kind of compliance of companies like ours. And the regulation as it currently stands has created this paradox. So this is the Instagram privacy notice. It's 10 pages long. And this is no different, frankly, to Unilever's privacy notice or any other publisher or any other advertiser out there. But it's 10 pages long. And I can tell you two things. One, if you read it, you will understand the half of it that doesn't matter, and the half of it that is really important is too complicated. You need to be a technology lawyer to fully understand it. The other reality is there's nothing you can do about it. If you look at people with cookie notices that tell you what kind of cookies the website uses and how you can disable them or select which ones you can use or not, it's even more complicated. And we are in this reality where the regulation has tried to give more rights to people, it's tried to give more control to people, but it's given so much control that it's impossible for anyone to exercise any meaningful control at all. If you think how many apps you have on your phone, how many websites you visit in a year, you're talking hundreds. Every single one has a 10-page privacy notice, a 10-page cookie notice, which, to exercise any control, takes you to 100 cookie publishers. It is a crazy situation, and that's the consent paradox, which is why I think the next phase for all of us, and I mean all of us, media agencies, creative agencies, advertisers, regulators, is to understand that less is more. We need to find a world where consumers don't have to read a privacy notice or a cookie notice to understand what is going on with their data. It's a reality. Nobody does. Nobody understands it when they do. So the next phase is where we create technology. It might be blockchain. It could be some other more simple technology that allows people to have trust in brands, to use data the right way without having to go through the detail of these notices. So that's kind of my call to the industry. It's very relevant for ABBA. It's high on the agenda of the World Federation of Advertising. And I think it's all incumbent on us to realize that actually, if we do the right thing by the consumer, it will end up in all of our interests. So with that, thank you very much. Então, temos aqui o prazer de chamar o Christian de Castro, diretor-presidente da Ancine, para o palco. Por favor, Christian. Bom dia. Desculpa pelo atraso. Tempos corridos, trabalhando numa agência reguladora, às vezes um pouco mais do que o normal. Primeiro, agradecer a ABBA, pelo convite, pela oportunidade da Ancine estar aqui presente e tendo a oportunidade de colocar. Obrigado, João Branco, João Campos, presidente do Conselho, Vanessa, Jenny Barnard, meus companheiros aqui de painel. Para quem não conhece, a Ancine é uma agência reguladora, é a Agência Nacional do Cinema, responsável por regular. Tem o cinema no nome, mas hoje todas as plataformas, todo tipo de conteúdo que é circulado nas plataformas brasileiras, acaba que a Ancine é responsável pelo seu controle. Nesse momento, a gente está no âmbito do Conselho Superior de Cinema, lidando aí com a regulamentação do vídeo sob demanda no Brasil, e liderados pelo ministro da Cultura, o ministro Sérgio Saleitão. A Ancine foi criada em 2001, na medida provisória 2228, e de lá para cá veio expandindo esse seu foco do cinema e para as outras plataformas.
Durante muito tempo, aí, nos últimos 12 anos, a Ancine foi gerida por um mesmo presidente, Manuel Rangel, implementou várias conquistas para a produção independente brasileira e para a conexão, vamos dizer assim, com o mercado e para a expansão do conteúdo brasileiro, principalmente a partir de 2012, com a Lei 12485, que é a Lei do Serviço de Acesso Condicionado, que permitiu a expansão da base de assinantes, né, de TV por assinatura. No Brasil, a gente saiu de 3 milhões de assinantes para 20 milhões de assinantes. Hoje a gente está aí com algo entre 18,5 e 19 milhões de assinantes, promovendo a entrada das empresas de telefonia nesse mercado de distribuição de conteúdo e estabeleceu uma cota para a produção independente nacional. Isso promoveu um crescimento explosivo na produção independente, na capacidade de entrega e amadurecimento do setor. Isso provocou uma transformação muito grande da forma como o setor se relaciona, né, com o mercado, sobretudo também com as marcas. A produção independente brasileira, historicamente, ela veio desconectada, muitas vezes, do mercado, né? A gente não tem, como nos Estados Unidos, durante muito tempo, né, o broadcaster não produzia seu próprio conteúdo de entretenimento. Sempre isso promoveu um crescimento forte da produção independente americana, com ganho de escala e promovendo a dominância que a indústria do conteúdo americano tem hoje. Aqui no Brasil, a gente não teve essa oportunidade, né? O broadcaster no Brasil, ele produz o seu próprio conteúdo de entretenimento, né? É uma operação verticalizada, isso travou a produção independente, que ficou muito localizada no cinema. Cinema é artesanato, né? Alta costura, vamos dizer assim. É um project management complicado, demora tempo para fazer e é difícil ter ganho de escala com o cinema. Isso deu uma segurada no nosso trabalho, a produção independente brasileira cresceu conectada com a publicidade, né? As grandes produtoras brasileiras são prestadoras de serviço, elas não são criadoras de propriedade intelectual capazes de serem escaláveis globalmente, como as produtoras americanas e as produtoras europeias. No Brasil, o grande produtor independente ele é um prestador de serviço, ele é uma empreiteira, ele não é uma incorporadora, né? Então, no cinema, ficou muito restrito, né? O criador de propriedade intelectual ficou no cinema da pouca escala, a nossa língua tem pouca penetração global, então isso causou uma trava. A partir de 2012, com a 12485, houve a possibilidade das produtoras mais estruturadas atacarem de maneira mais consistente o mercado de TV por assinatura, e isso provocou um crescimento. No ano passado, houve uma mudança muito grande na diretoria colegiada da Ancine, vários mandatos foram terminados, e já no governo do presidente Temer, com o novo ministro, o ministro Sérgio Sá Leitão, houve uma mudança, então, diretor da Ancine, alçado à posição de ministro, houve uma mudança de 3 diretorias, de 4, a Ancine tem 4 diretorias, houve uma mudança de 3 diretorias. Eu tive a honra de ser convidado para ser diretor da agência, ontem completei 1 ano na diretoria da agência, e em janeiro desse ano eu fui empossado como presidente da agência. Eu sou engenheiro de formação, eu trabalhei no mercado financeiro na década de 90, eu trabalhei no Banco de Investimentos Garantia e no Unibanco, e tive a sorte de poder escolher o que fazer da minha vida ali, 99, 2000, e escolhi trabalhar com produção de conteúdo audiovisual, mas mais na ponta da estruturação financeira, pela conexão que isso tem com o mercado de Venture Capital e Private Equity, né? Estruturando fundos de investimento no capital de empresas, de economia criativa e tecnologia, e produzindo filmes. Isso não acontece por acaso, porque eu tive a sorte de ter dentro de casa um irmão criador. Meu irmão é diretor roteirista, estudou em Los Angeles, e daí, por conta disso, a gente acaba entrando e se apaixona pelo negócio, sempre gostei. Essa semana é uma semana de mostra, a gente está aqui em São Paulo assistindo filme, muito filme brasileiro. Então, agora que a gente se aproxima de completar 1 ano na liderança da Ancine, né, seguindo no caminho do desenvolvimento do mercado, da cadeia de valor do audiovisual como um todo, a gente estabeleceu alguns pontos importantes dentro da agência que teve uma atuação durante algum tempo muito voltada para um posicionamento político, né, e, dada a minha característica de estruturação de empresa, turnaround, M&A, private equity, venture capital, engenharia, né,
sou engenheiro aeronáutico, então é aquele negócio muito mais voltado para a técnica, né? Hoje, o audiovisual, o conteúdo, ele é um dos grandes encaminhadores aí e coletadores de dado que tem no mercado, né? Então, é uma data-driven organization, a Ancine. Tem que ser. É a partir daí que a gente consegue extrair a narrativa do dado e entender para onde que a gente quer andar. Então, a Ancine sempre foi muito burocrática, travando a operação, não possibilitando o andamento do privado e da relação com as entidades privadas e com o mercado organizado. Então, a nossa base, né, é a desburocratização, a segurança jurídica, a previsibilidade. Dinheiro é um bicho que tem medo, né? Então, a gente tem que ter previsibilidade, segurança jurídica, tecnologia. Esse é um negócio intensivo em tecnologia. Tudo que é exponencial hoje é uma conjunção de conteúdo, entretenimento, mídia e tecnologia. A gente vê as empresas mais valiosas do mundo, elas têm isso em alguma medida, mais ou menos, né? Data-driven, indicadores, KPIs, controle, eficiência, eficácia e diálogo e transparência. Tá? O tempo inteiro em contato com todos os elos da cadeia do audiovisual, que é complexa. O foco da agência, ela deve estar hoje nas áreas de controle, que é da onde a gente tira o dado, né? Registro, toda obra que é exibida no Brasil tem um registro na Ancine. Fiscalização do registro e das obras, toda obra paga uma taxa, a Condecine, que alimenta o setor. É daí que vem o Fundo Setorial do Audiovisual que a gente investe. A Condecine é uma CID, que serve para estimular o desenvolvimento do setor, abastece o fundo setorial e a Ancine, além de regular e fiscalizar o mercado, a gente também tem a gestão do fundo setorial do audiovisual, que é um fundo da ordem de R$1 bilhão, que a gente investe na cadeia do audiovisual como um todo. A gente tem a obrigação de fazer a prestação de contas, né, desses recursos investidos, tanto através desse fomento direto como do fomento indireto. Com isso, a gente tem essa relação bacana com o TCU, né? Assim, auditoria, né? Quem trabalha com investimento sabe que lidar com auditoria faz parte do processo e é um aprendizado. Então, para a gente, o TCU é mais uma relação de controle e de aprendizado. Não tem nenhuma ironia aqui no que eu estou falando, né? Já tive mesa de operações, já fui gerencial, já fui controle de mesa de operações de banco de investimentos, sei como isso é importante para a gente chegar e controlar. Passei pela crise da Ásia, da Rússia, graças ao controle do VAR em cima. Então, a gente sabe que isso é importante para a gente não quebrar e a gente ganhar na hora da crise, né? Graças a isso, eu estava na ponta certa entre 97 e 99 e pude me dedicar ao cinema, né? Então, com o objetivo de aprofundar o conhecimento do mercado, a partir de uma análise profunda de dados e indicadores gerados, e, com isso, também ampliar o conhecimento da consequência das políticas de fomento e desenvolvimento do setor, ampliando a capacidade empresarial de toda a cadeia do audiovisual brasileiro e atraindo, dessa forma, o investidor privado. A gente, nessa fase de gestão da Ancine, a gente não tem medo do investidor privado, pelo contrário. Hoje, praticamente, a produção independente inteira ela roda em cima do meu dinheiro, né? Do fomento direto e do fomento indireto. Quando eu entregar a agência daqui a 4 anos, né? O meu mandato acaba em outubro de 2021, daqui a 3 anos, se eu entregar para o meu sucessor ali, uma agência, a gente tiver aí metade do dinheiro, eu trouxer 1 para 1 de dinheiro privado na produção independente, e eu acho que por isso que eu estou aqui, né, porque hoje boa parte do conteúdo privado investido em conteúdo do mundo é conteúdo de marca, né? Então, isso faz parte do processo, né, da construção, da comunicação, uma vez que 30 segundos morre cada vez mais ou perde valor e o conteúdo ganha valor, né, dentro desse jogo, e a gente buscar a sustentabilidade desse nosso negócio. O caminho que a gente vem trilhando é o da desburocratização, com o objetivo de dar maior transparência, tornando o ambiente mais seguro e mais amplo o controle, com isso trazendo mais investimento. A automatização da operação, a incorporação da tecnologia à estratégia. A gente vem desenvolvendo uma plataforma blockchain para a gente rodar todo o processo de investimento, pelo menos do fomento direto, do qual a gente tem mais controle, o indireto, que a renúncia fiscal é mais difícil, né? Não é mais difícil, vai ser mais demorado, porque para a gente botar o blockchain numa renúncia fiscal tem que ter o Tesouro rodando no blockchain, a gente está caminhando para isso. No fundo setorial eu consigo rodar, porque é um fundo dentro de um ambiente controlado.
né? Unificar os sistemas e, assim, criando um banco de dados robusto para eu poder tirar essa minha narrativa daí. Hoje, a gente tem um problema sério no setor do audiovisual, que é a capacitação dos empreendedores, né? O setor do audiovisual ele ainda é muito imaturo do ponto de vista empresarial, né? O produtor independente, as distribuidoras, eles ainda são imaturos. As produtoras independentes brasileiras, mesmo as maiores, elas são pequenas, faturamento da ordem de 30 milhões de dólares. Isso não é nada. Todo o setor de produção independente brasileiro ele é pequeno, média empresa no padrão BNDES. Então, assim, falta alavancagem, falta capacidade de alavancagem para o setor. Isso advém da falta de capacitação do empreendedor, né? O empreendedor brasileiro, em média, ele é mal capacitado, ele não é preparado para enfrentar o mercado, né? A nossa academia prepara pouco. Passou a preparar agora, né? Dentro dessa nova economia digital, a nova geração, vamos lá, a geração do meu filho tem 21 anos, né, é uma geração mais acostumada a lidar com o empreendedorismo, buscar a inovação, buscar a modelagem de negócio, o design thinking. A nossa geração, não, é mais difícil, né, é a coisa da administração e não do empreendedorismo, né. Em cima disso, só tendo empresas fortes, a gente consegue ter um mercado forte. Então, por isso, a capacitação dos empreendedores, para assim a gente conseguir ser competitivo no nível global, né. A gente estabeleceu como uma das prioridades o combate à pirataria no Brasil, o que antes não era um dos eixos determinantes da Ancine. A gente hoje tem uma coordenação de pirataria, a gente vem atuando junto com o Ministério da Justiça e a Polícia Federal no combate à pirataria digital, que é um dilapidador de valor da propriedade intelectual e dos valores associados à produção, né, de conteúdo, e como conceito o estímulo à regionalização e à descentralização da produção e dos empreendedores do audiovisual, porque o Brasil é um país grande, diverso, e a nossa riqueza está na diversidade da nossa cultura, por isso que a gente consegue viajar e comunicar de maneira muito forte. O nosso mercado interno é muito forte, mas a nossa capacidade de vencer internacionalmente também. Então, a ideia de aprofundar os conhecimentos das necessidades dos empreendedores é fundamental para a gente construir uma política pública com maior impacto na criação de emprego, valor e renda para a sociedade brasileira. Esse ano, a gente vai colocar na cadeia do audiovisual brasileiro quase R$1 bilhão em investimento e financiamento, em diferentes linhas de investimento e financiamento em toda a cadeia, né, do audiovisual, que vão desde capacitação técnica, artística e de empreendedores, a produção e distribuição de obras para cinema, TV e jogos digitais. A gente trouxe os jogos digitais e a tecnologia para dentro do nosso ambiente, né, de trabalho, e também na infraestrutura do audiovisual. A gente tem uma carência grande de infraestrutura, não só pós-produção pelo Brasil inteiro, São Paulo é forte nisso, como infraestrutura de estúdios, né, de locação de equipamento, para a gente poder filmar mais pelo Brasil inteiro, sempre com foco na inovação tecnológica provocada pela revolução digital, né, cada vez mais. As oportunidades que hoje a gente tem em todos os elos da cadeia de valor da indústria do audiovisual brasileiro, em especial na sua capacidade de inovação e internacionalização, são imensas, com potencial de geração de renda, e empregos a partir dessa oportunidade difícil de ser igualado aí no curto prazo, né? A atividade audiovisual ela é diversa na essência, né? Ela é inclusiva, não tem preconceito. E a gente emprega desde o nível técnico, no set de filmagem, até PhD, quando a gente fala de data-driven e computer graphics, e realidade virtual e realidade aumentada, que são a característica dessa evolução do nosso mercado hoje, né? Construção de algoritmos. Então, ela é diversa, emprega, intensiva em conhecimento, né? O caminho, a partir de agora, que a gente vive uma mudança, né? É impossível não abordar o tema, estando, né, numa função de Estado e tendo que meu mandato transpassa esse presidente. Então, o caminho que a gente tem a seguir agora é do diálogo institucional com o futuro presidente e a sua equipe, né? Buscando, baseado em análises técnicas e indicadores, expondo essa capacidade que o nosso setor tem de alavancar emprego, renda, valor, por meio da criação de propriedades intelectuais audiovisuais.
que é um produto estratégico não apenas para a formulação, né, para a formação cultural do país, mas também para difundir as nossas histórias, as nossas narrativas, criar valor, gerar receita, contribuindo para o aumento das exportações, né, do investimento privado, aliado à tecnologia e das perspectivas de atração de turismo para o Brasil, né, a partir do aumento da segurança e da exposição da marca Brasil, uma vez que a gente está aqui falando de marca, né. Então, agradecer de novo aí a ABA, dizer que na Ancine a gente está de portas abertas para falar com todos, né, todos os setores da sociedade que trabalham com o conteúdo. O objetivo é a gente dar uma acelerada e trazer uma visão, vamos lá, de certa forma mais moderna, conectada com o mercado, para a gente aproveitar para mudar de patamar. E sozinho, apesar de ter um razoável volume de recursos por ano dentro desse setor, mas é pequeno comparado em níveis globais de investimento, se a gente compara aí dentro das agências internacionais, como o British Film Institute, Canada Media Fund e mesmo o Centro Nacional de Cinematografia da França, a gente tem um volume de recursos para investimento aí na mesma ordem, em alguns casos até maior. A gente está entre os maiores investidores da cadeia de valor públicos do mundo. Só que, dentro do ambiente privado, dentro da produção independente, do mercado independente, produção independente, distribuição, a exibição, né, fora desses grandes grupos, né, de radiodifusão e dos grupos internacionais, o investimento privado, ele na produção independente, na criação de propriedade intelectual escalável, né, multiplicável dentro desse ambiente digital, para a gente, né, poder lidar aí com uma visão transmídia, né, essa coisa do transmídia storytelling, do gamification, trazer as marcas para dentro do conteúdo, a gente chegar numa maturidade de um House of Cards que tem 135 marcas dentro do House of Cards. Tem 135 marcas pensadas no House of Cards dentro. Cada personagem é pensado que tipo de marca cada personagem vai entrar, e é vendido aquilo ali em cima de cada personagem, cada episódio, cada temporada, cada plano, cada sequência. Não por acaso, 1/3 da propriedade House of Cards, né, na sua origem, é da WPP. O House of Cards é uma propriedade, tem 3 investimentos, Goldman Sachs, AT&T e WPP. Né, a WPP tem 35 marcas e fechou a conta, os 150 milhões de dólares que o Netflix pagou foi receita, não foi usado para produzir nada. Então, esse nível de maturidade é o que a gente precisa chegar no setor aqui, para, nesse momento que a gente tem ouvido sob demanda, somos o segundo, terceiro mercado do Netflix do mundo, e com as novas plataformas chegando. A Amazon está chegando de uma maneira muito forte, né? Agora essa fusão da AT&T e Time Warner coloca o Brasil numa posição de destaque dentro do grupo e dentro do crescimento da HBO. Então, a gente tem muito crescimento pela frente dentro do ambiente digital, onde a marca ela é parceira da produção independente e da distribuição independente de conteúdo. Então, eu estou aqui, topei o desafio, né? Eu sou um bicho privado, não sou um bicho público, eu cresci em Brasília, meu pai foi servidor público, eu escolhi sair de Brasília e trabalhar no privado, mas acabei sendo chamado e resolvi doar meu tempo, meu conhecimento para tentar transformar esse nosso negócio num negócio mais transparente, rentável, amigável e que a gente consiga criar valor a partir da criatividade do brasileiro. Então, é isso. Obrigado. Vamos para o debate. Acho que nós temos alguns minutos agora para perguntas. Eu não sei se vai ter pergunta da plateia. Enquanto a gente verifica se haverá pergunta da plateia, eu gostaria primeiro de parabenizar a ambos palestrantes. Foram discussões bem interessantes. E um dos elementos que ficou muito claro em ambas as apresentações foi a necessidade de colaboração entre os elos do mercado. Então, aproveitando essa instigação, eu gostaria de perguntar ao Christian, considerando o mundo digital, que veio para ficar, que todos os mercados e todos os elos de cadeia produtivas que a gente conhecia até então, eles estão sendo abruptamente alterados.
qual é o grande desafio que você vê para os próximos anos e como que essa cadeia de valor ela pode continuar crescendo considerando o advento do digital? Olha, eu acho que é um pouco do que eu falei. A gente precisa trabalhar de uma maneira mais integrada, né? O produtor independente, olhando do ponto de vista do produtor independente de conteúdo, né? Eu tenho esse viés porque vim da produção independente de conteúdo e, do outro lado, a integração por conta da estruturação financeira e a coisa do investment banking. Então, olhando do ponto de vista da produção independente de conteúdo, o produtor independente de conteúdo ele é um sujeito muito criativo na hora de contar história, de criar as histórias e procurar essa conexão. Do lado da integração, né, com as marcas, vamos dizer assim, indo direto à outra ponta, né, as marcas elas têm essa capacidade de, durante muito tempo, estarem diretamente conectadas com o consumidor, com o público, entendendo de maneira, sabendo ler, entender e criar indicadores de como que isso acontece. Eu acho que o digital ele traz essa possibilidade da gente poder integrar essa capacidade de contar histórias com a possibilidade da gente levantar dados e criar histórias a partir desses dados para poder conseguir comunicar melhor com o consumidor, dentro desse ambiente digital que demanda uma forma diferente de você vender, né? Diferente do que, pelo menos aqui no Brasil, durante muito tempo, a gente tem uma radiodifusão, né, uma TV aberta muito forte e que consolidou uma maneira de vender muito característica, né? A coisa dos 30 segundos é uma questão muito característica. Agora, eu tenho um filho de 20, tenho uma filha de 13 que, assim, para essa galera não se vende mais com 30 segundos. Então, é uma forma diferente de vender e de comunicar. Então, o digital, nessa integração, é um jogo de aprendizado das duas partes, a leitura dos indicadores e a capacidade de construir histórias a partir desses indicadores para comunicar com o mercado. E aí a gente traz o recurso privado para dentro dessa produção, né? Em cima de diferentes formas de se comunicar, que é o que a gente já vê nos mercados maduros, né? Eu acho que Inglaterra e Estados Unidos eles dão aula para a gente nisso, não por acaso são mercados, né, potentes nesse sentido, na capacidade de atração de marcas. Então, a gente tem muito a aprender nesse momento, e do nosso lado aqui é o sem preconceito, né? É abrir e não ter medo de receber esse investimento e trabalhar junto e co-criar, né? Obrigada, Christian. Now, hand over to Jamie. One question for you. Considering taking advantage of your experience in implementing the GDPR in Europe and all the discussions that I'm sure you've had within the WFA, what would you say was the most critical point for us, Brazil, to be also prepared and aware for the compliance of the Brazilian data privacy law? We would like to learn from your experience. I'm not sure I fully understood the question. The critical point for us, taking advantage that you have gone through the implementation of GDPR in Europe and all the discussions I'm sure you've had within WFA, what would be your advice in terms of the critical points or points to be taken into account while preparing for the compliance with the privacy law? Perfect. Thank you for that. And now at least I know I'm answering the right question. So I don't know how many people are familiar with the 7 stages of grief. I think it starts off with anger, then it goes through denial, and then eventually, I don't know, shock, pain, and then finally acceptance. You are fortunate that other people have gone before you, so you kind of have a sense of what's coming. But if I'm not mistaken, the regulation won't be enforced for at least a year, which gives you guys a big run-up. And I would use that time wisely. I would do a few things. One, ask Santa Claus for a really sophisticated technology stack. Yeah, a big bundle of really good tech, because ultimately the challenge you will face is, from a regulatory perspective and from a consumer perspective, you need to know what data you're using, where it came from, what permission came with it, when it should be deleted, and so on.
And you need to know that pretty much instantaneously. So from a governance point of view, technology is a huge unlock. In fact, once you've got the governance in place, it then allows you to start being really creative. And I promise you, creativity without governance is a contradiction in terms, yeah? You will constantly hit problems every time. So the simpler, well, the more sophisticated the tech stack, the simpler, the quicker it'll be to kind of unlock the problems, the more creative you can be. So that's the first one, is really invest in technology. The second one is delete all your old data. If you can't identify what permissions came with it, and it's more than a couple of years old, it's probably not that valuable anyway. I think, you know, I don't want to give statistics because I know they get reported in the press. Let's just say we deleted a lot of data. And did we suffer as a consequence? No. We now have databases which are populated with really clean, clear, ubiquitous data that our marketers now have confident access to. So I would build the technology, I would clean out the closet, and then I would start working on people. Become mechanics, understand how it works, simplify the systems, and then really encourage pilots, small, innovative uses of data where you're kind of testing, learning, maybe making a few mistakes, but then you understand exactly what to do next. So those would be my three suggestions. Thank you, Jamie. Enquanto a gente não recebemos nenhuma pergunta ainda pelo WhatsApp ou pelo hashtag, eu vou fazer uma pergunta aqui, aproveitando a presença do Christian. Christian, aproveitando que a gente está num evento nacional dos anunciantes, né? O ABA Summit, que a ABA congrega mais de 60% de todo o investimento em publicidade no Brasil. Qual seria o papel dos anunciantes, ou como você acredita que os anunciantes podem contribuir para esse mercado mais maduro, como você deu bem o exemplo dos Estados Unidos, né, de produções que nascem já pensadas para ter uma certa quantidade de anunciantes participando, para que possam gerar uma renda relevante e também que possam conversar melhor com esse consumidor que ele não quer mais ver os anúncios, possivelmente ele não quer mais ver os anúncios de 30 segundos, ele quer ter um conteúdo que seja relevante para ele. Então, acho que abria um pouco uns minutos para você aproveitar essa presença aqui massiva dos anunciantes na sala. Olha, eu acho que nesse momento acho que a gente precisa ter um pouco de coragem de inovar, né? Na comunicação mesmo, de procurar entender o que existe hoje no pipeline. Hoje a gente tem o Netflix produzindo mais de quase 30 produções no Brasil do Netflix, tem em andamento hoje. A gente tem produções que conversam com todos os tipos de público vindo aí do Netflix e que tem capacidade de comunicar aqui globalmente, né? O 3% da Boutique Filmes, que foi a primeira produção de língua não inglesa, né, a circular, fechar fora dos Estados Unidos independente, passou durante muito tempo sendo a principal produção de língua não inglesa consumida no Netflix. Então, a gente tem capacidade de storytelling para conversar. Quando a gente traz para a HBO, para um ambiente do serviço de acesso condicionado, falando especificamente de algumas marcas, a gente tem um negócio que é produzido pela Mixer, que é uma produtora independente aqui no Brasil, também conhecida das marcas, porque atua no mercado de publicidade de uma maneira muito intensa durante muito tempo. O negócio é uma das 5 propriedades mais valiosas fora dos Estados Unidos da HBO. Então, a produção independente, o Magnífica 70 da Conspiração, vendido na Inglaterra e indo para a 3ª temporada, também HBO. Então, a gente tem capacidade de produzir e circular internacionalmente um tipo de conteúdo que hoje começa a chegar na 3ª, 4ª temporada em alguns canais aqui no Brasil e que conseguem comunicar internacionalmente. Isso para dizer o seguinte, a capacidade de criação, estruturação e o production value entregue pela produção independente nacional, ele é competitivo internacionalmente. Então, eu acho que
essa busca, eu acho que a gente tem condição de produzir com maior valor de produção para ficarmos mais competitivos internacionalmente. E aí, essa conversa com as marcas, no entendimento de que tipo de conteúdo é bom para que marca, para conversar com que público, e essa conversa ser uma conversa mais intensiva, e fugir da muleta do incentivo fiscal, que eu acho que o incentivo fiscal, a gente tem a lei do audiovisual, né, o artigo 1º A da lei do audiovisual, que a partir de renúncia fiscal de imposto de renda de empresas, esse recurso pode ser investido na produção de obras audiovisuais independentes, mas fugir disso, vir para o recurso de investimento mesmo, marketing participando da criação para poder conversar melhor com o público, com um maior alcance. Eu acho que essa é a coragem que a gente precisa, é o próximo passo, eu imagino. Obrigada, Christian. Obrigada, Sam. Obrigada, então, por esse painel, pelas provocações, pelos insights. Jamie, vindo de Londres, Christian, do Rio, muito obrigada. Obrigada, doutora Vanessa. Nós vamos agora... Enquanto vocês fazem a foto oficial com o Edu, nós vamos, então, chamar o último painel do ABA Summit 2018, e o tema é Mulheres e Diversidade. O assunto está cada vez mais em evidência e é um exemplo do que o marketing pode influenciar em direção a uma mudança muito positiva. Exemplos claros desse movimento, protagonizados por marcas de diversos portes e segmentos, podem ser encontrados no nosso guia de representação responsável do gênero da publicidade, que citamos há pouco. É possível fazer o download do documento no portal da ABA. Para esse tema, então, tão efervescente do momento, gostaria de convidar com muito prazer para o palco Isabel Aquino, diretora de planejamento da Reds Propaganda, que é a nossa agência Publicidade Pro Bono. Por favor, Isabel. Gostaria de convidar também Ana Cortá, co-founder da Hybrid Collab Strategy. Por favor, Ana, cadê você? Para o palco também convidamos o Ken Fujioka, que é o fundador da ADA Strategy e presidente do grupo de planejamento. E para moderar esta conversa, ou para apresentá-los, nós gostaríamos de convidar Daniele Bibas, que é a vice-presidente global de comunicação e marca da Avon e é conselheira da ABA. Com você, Isabel, ou com você, Dani. Oi, gente, bom dia. Vocês vão ver aqui hoje duas apresentações. Uma que a Ana e o Ken vão fazer e depois a Isabel vai fazer outra. A gente resolveu trazer essas apresentações aqui para vocês, são estudos que já estão aí no mercado faz um tempo, mas nós, como clientes, né, que contratam agências e que estamos todos os dias nos relacionando com o nosso pessoal dentro das agências, nós temos uma responsabilidade de, acho que moral, ética, do ponto de vista até de compliance, né, de como é que a gente vai se relacionar com os nossos parceiros estratégicos ou fornecedores. Eu vi a primeira apresentação que a Ana e que o Ken vão fazer, eu vi ela o ano passado, quando ela saiu na internet, e eu fiquei chocada. A gente, acho que aqui no Brasil, sabia as coisas que eles vão contar para vocês, a gente sabia que isso acontecia no ambiente das agências, mas a hora que você vê o tamanho do problema e os quotes que a gente vai ver de pessoas, né, reais, né, as aspas de o que foi contado, o que aconteceu com elas, eu acho que realmente você para pensar e para reavaliar, será que não está na hora da gente pensar como é que a gente precisa trabalhar nesse mercado, qual é a nossa responsabilidade como cliente, do ponto de vista do que a gente está pedindo para as agências e como a gente está se relacionando neles, para que a nossa ética de trabalho, a nossa estrutura de trabalho melhore como um todo nesse ecossistema no qual a gente faz parte. Então, eu vou deixar os dois fazerem as apresentações. A primeira é focada em assédio, a segunda fala de diversidade na publicidade, e depois a gente vai abrir para perguntas aqui.
Enquanto ele testa, só para vocês saberem, nós lemos essa apresentação, porque nós tivemos o cuidado de... Thanks for keeping your mouth shut. Porque nós tivemos o cuidado de preparar essa... com cada palavra que é dita. Thanks for minding your own business. E para a gente poder repetir sempre do mesmo jeito, ok? Thanks for not telling my girlfriend. Say that to me. Hi. Thanks for not telling anyone. When you do nothing, you're helping him. But when you do something, you help her. Então vamos à apresentação. Ok. Vai ser um apaga-acende toda hora, porque tem vários vídeos, tá bom? Vamos lá, então. Mulher, 45 anos. Num fechamento de um grande negócio, o diretor olhou para mim e disse na frente de todos que, como ele havia ajudado a fechar o negócio, eu deveria dar uma chupadinha no pau dele. Fez um gesto com a mão em direção ao órgão. Como ele era tido como uma pessoa engraçada, todos riram da situação. Ninguém fez nada. Eu, Ken Fujioka, fui gestor em agências por mais de 20 anos. Durante esse período, por muito tempo, achei que era normal trabalhar além do horário comercial. Eu achei que era normal perder noites e fins de semana por causa do trabalho. Mas o pior não era o que eu fazia comigo mesmo. O pior é o que eu fiz com os outros. Eu fiz pessoas trabalharem desse jeito como se fosse normal. Fiz pessoas perderem a chance de passar mais tempo com suas famílias e amigos. E, provavelmente, fiz pessoas terem problemas de saúde de tanto trabalhar. Fazer as pessoas trabalharem demais é desumano e uma forma silenciosa de abuso de poder. Eu já fui um assediador moral. A primeira vez que eu, Ana Cortá, sofri assédio sexual, eu tinha 19 anos. E eu estava tentando publicar um livro. O editor me convidou para um restaurante, onde ele me disse como usaria a língua na minha vagina, enquanto eu olhava paralisada, sem conseguir responder, nem me levantar, nem gritar, nem me mover. Nasci nos anos 60, me tornei executiva nos anos 90, ao lado de poucas mulheres, mimetizando o modelo masculino. Meu primeiro presidente fazia fila de esporro. Eu já ouvi, vai tomar no cu, chupa o meu pau, pau no cu dela, quer chorar, chora em casa, tantas vezes que eu comecei a achar normal. O tempo passou e eu fui vice-presidente de 3 multinacionais. E eu demorei muito para perceber que eu não era com o outro melhor do que foram comigo. Muitas vezes, eu achei normal levantar a voz e eu não percebi quando eu diminuía o outro. Eu já fui uma assediadora moral. Todos nós temos sistematicamente reproduzido um comportamento que não sabemos bem onde começou. Nós dois não somos anjos, mas sabemos que está na hora de parar de fingir que nada está acontecendo, tomar consciência e agir. Nosso papel hoje é de porta-vozes, de mensageiros de uma fotografia da qual todos fazemos parte. Mas não quaisquer mensageiros. Nós somos mensageiros que fazem parte do sistema. Nós somos líderes desse sistema, assim como outras pessoas que estão aqui e algumas que não estão nessa sala. A fotografia que veremos hoje é dirigida a todos nós, sem exceção. Nós somos parte do problema até começarmos a ser parte da solução. Hoje vamos apresentar os resultados referentes a São Paulo, com 1.400 respondentes. Foram 959 mulheres e 441 homens. Nós tivemos um cuidado importante na pesquisa de trazer as definições jurídicas de assédio moral e sexual para garantir que os respondentes entendessem bem se o caso deles se encaixava ou não nessas situações. Nem legalmente essas definições são preto no branco, uma vez que dependem de interpretações possíveis da lei. Mas a verdade é que situações que estão normalizadas no nosso mercado, como repetidamente marcar tarefas com prazos impossíveis, humilhar e constranger alguém continuamente, ou subestimar esforços de forma frequente, são sim formas de assédio moral. As palavras-chave em assédio moral são repetição, frequência, recorrência. Por outro lado, existe uma grande confusão entre assédio moral e sexual. Situações em que nós intuitivamente consideraríamos assédio sexual como uma piada sexista podem estar qualificadas em assédio moral. Ainda que possam haver exceções, o assédio sexual se configura quando o assediador tira proveito de uma condição hierárquica superior. A palavra-chave no assédio sexual são superioridade na relação de poder.
As respostas que nós vamos ver agora foram baseadas nessas duas definições. Mulher, 35 anos. Por inúmeras vezes, o diretor da criação e de produção já bateram nela dizendo: é de uma bunda assim que precisamos aqui. Chorei todas as vezes que isso aconteceu. Contei no RH. Mas o RH disse que deveria agradecer por eles gostarem de mim. Tem um diretor que se dizia homossexual e passou a mão na minha vagina. Quando reagi, ele disse: não vai contar para ninguém. Para você não ficar mal falada e ter que ir embora da agência. Primeira coisa que achamos importante contar para vocês é o tamanho do problema. Quando vemos que 9 em cada 10 mulheres e quase 8 em cada 10 homens afirmam que já sofreram assédio moral ou sexual, fica claro que não é um problema específico, mas sim uma questão que envolve todas as esferas hierárquicas do ambiente de trabalho. Um comparativo interessante é que o site vagas.com fez uma pesquisa com a sua base de usuários com uma metodologia parecida com a nossa, e o resultado geral é que 52% das pessoas, incluindo homens e mulheres, afirmaram ter sofrido alguma forma de assédio moral ou sexual. No mercado publicitário, os números são muito maiores. Estamos falando de uma realidade agressiva, de um ciclo perverso de hostilidade. A partir de agora, nós vamos falar em cima das pessoas que já foram assediadas moralmente. Na idade adulta, as corporações ocupam o lugar das escolas como o ambiente onde exercitamos nossos valores e crenças em relação ao outro. O que aprendemos no ambiente de trabalho vai para casa, com cada um de nós, no final do dia, com potencial de virar comportamento em nossa relação com os nossos maridos, com as nossas esposas, com os nossos filhos. Os resultados apontam para uma situação preocupante. A existência de um ciclo, onde assediados e assediadores são encontrados em diferentes níveis hierárquicos. Por exemplo, os presidentes ou sócios que ditam a cultura das empresas são apontados por 1/3 dos respondentes dessa pesquisa como alguns de seus assediadores. 22% dos estagiários ou assistentes dizem já ter sido assediados ao menos uma vez por presidentes ou sócios de agência. Ou seja, 1 em cada 5 jovens no começo de carreira, muitas vezes em seus primeiros empregos, diz que já foi assediado por um presidente ou sócio de agência. Os diretores são, na maioria das vezes, os principais líderes nos times das agências, a principal interface com as equipes. Eles são, ao mesmo tempo, os que mais dizem que foram assediados e os que mais são citados como assediadores. 83% dos diretores dizem que já foram assediados moralmente ao menos uma vez. 63% dos respondentes dizem que já foram assediados moralmente ao menos uma vez por alguém em cargo de diretoria. É um ciclo. Esses diretores que foram assediados ao longo de suas carreiras interiorizaram um comportamento de assédio que agora passam adiante para suas equipes. É claro que esse ciclo de hostilidade não existe isolado do mundo. Ele também sofre pressões externas, principalmente dos clientes. Do total de respondentes, 22% dizem já ter sido assediados moralmente por clientes. Essa dinâmica entre agências e clientes é, portanto, parte importante do problema. Não adianta olhar apenas para dentro das agências, é preciso prestar atenção em todo o ecossistema da indústria. Homem, 40 anos. Há uns 10 anos, estávamos numa celebração de Natal com um grupo de clientes. Fui ao banheiro e um cliente entrou logo depois. Ele mostrou o pau e sugeriu um boquete em troca de ganhar uma concorrência contra a agência com a qual dividíamos a conta. Na hora, eu não achei que era isso, até porque ele pagava de hétero. Os ambientes de trabalho refletem também alguns dos nossos problemas culturais. Isso acaba gerando vivências muito diferentes a depender do gênero e da orientação sexual dos envolvidos. A grande verdade é que é pior para as mulheres. 89% delas dizem escutar piadas sexistas onde elas são alvo. 54% delas dizem ter seus atributos físicos comentados de forma constrangedora. Mesmo no caso do assédio moral, nós temos diferenças entre homens e mulheres.
86% das mulheres versus 76% dos homens dizem que já foram assediados moralmente. Dados da PUC indicam que da população economicamente ativa, 36% já foi assediada moralmente no ambiente de trabalho. Os resultados que temos no mercado publicitário são mais do que o dobro dessa média nacional. Na Suécia, para comparação, esse número é de 10%. É no caso do assédio sexual que essa diferença fica mais explícita. Metade das mulheres que responderam a essa pesquisa dizem já ter sofrido assédio sexual versus 9% dos homens. Esse ambiente tóxico gera consequências de saúde, principalmente no assédio moral, que tem uma natureza mais frequente. 62% das mulheres e 51% dos homens afirmam ter tido algum problema de saúde decorrente de assédio moral. Alguns desses sintomas afetam igualmente homens e mulheres, como síndrome de ansiedade, sentimento de inutilidade, insônia e depressão. Mas existem também diferenças entre esses dois grupos. Por exemplo, é mais comum nos homens a falta de libido e o abuso de bebidas alcoólicas. E nas mulheres, crises de choro, dor de cabeça e falta de ar. Mas o dado mais alarmante para nós é o fato de que 10% das pessoas que tiveram sintomas físicos afirmaram ter tido pensamentos suicidas. E nesse estudo, 8 respondentes afirmaram ter tentado se suicidar, influenciados pelo assédio moral que sofreram. Mulher, 35 anos. Ser mulher e gay já me expôs a muita situação desconfortável. Um cliente, sabendo que eu queria ter filhos, disse: eu me ofereço para ser o doador de sêmen, mas só se for pelas vias naturais. Um vice-presidente de atendimento já me perguntou se eu não sentia saudades de chupar um pau. Outro diretor disse: assim que você acabar com essa palhaçada, se referindo ao meu relacionamento com outra mulher, me avise para eu dar um jeito em você. Como vimos anteriormente, 1 em cada 2 mulheres afirmam ter sofrido assédio sexual. Dessas, 19% dizem que já foram assediadas sexualmente por clientes. 31% das mulheres, ou seja, um terço delas, diz que já foram vítimas de um presidente ou sócio de agência. Nessa pesquisa, pedimos que os respondentes contassem relatos de situações de assédio pela qual passaram. Foram mais de 1.000 histórias, e algumas delas vocês estão conhecendo agora, através da gravação realizada pela Clarice Bujanro. Considerando o assédio sexual, percebemos que não se trata apenas de ouvir comentários constrangedores e intimidatórios, como 78% dos relatos dessas mulheres ilustram. Mas 39% das mulheres que compartilharam relatos nessa pesquisa afirmam ter sofrido assédio sexual físico. Isso inclui massagens não solicitadas, passadas de mãos nas coxas, tapas nas bundas e toques nas vaginas dessas mulheres. Tocar na vagina de uma mulher é estupro, segundo a lei brasileira. Mulher, 42 anos. Já passei por situação em que pediam para desfilar na criação por ter sido escolhida por um grupo de homens para um concurso de a mais gostosa da agência. Vocês não imaginam como é ofensivo e constrangedor. Nosso mercado não chegou nesse estágio por acaso. Se vivemos hoje esse ambiente hostil, é porque nos silenciamos por décadas diante do assédio. Não denunciamos, fomos coniventes, não tomamos providências reais, não criamos uma rede de apoio, nem canais confiáveis para denúncias. O silêncio mantém o status quo, e a omissão paralisa. O principal fator paralisante é o medo de ser julgado, medo de ser demitido, medo de retaliação. A maior parte das pessoas diz que se cala ou ignora situações de assédio, às vezes ou com frequência por esses 3 motivos. Ou seja, as pessoas não estão se sentindo poderosas o suficiente para reagir. Elas têm medo de perder o emprego e têm medo de piorar uma situação que já está ruim. Mulher, 29 anos. Quando meu diretor de criação veio me avisar que eu trabalharia pelo 8º fim de semana seguido, eu comecei a chorar, alegando que estava exausta. Nesse momento, ele virou para um colega de trabalho e disse: por isso que não dá para contratar mulher. Mulher chora, não aguenta o tranco. Por causa do tempo, a gente vai encerrar
vai encerrar com antecedência. Tá? Essa apresentação é apenas um resumo da pesquisa, cujo objetivo é gerar mais conhecimento sobre o assunto, e o relatório na íntegra está disponível gratuitamente no site do Grupo de Planejamento, grupodeplanejamento.com, desde novembro de 2017. Como sabemos que poucos leriam a pesquisa, fizemos uma peregrinação e foram mais de 50 apresentações presenciais voluntárias, incluindo mais de 40 agências. O GP só foi onde foi convidado, não forçou a porta de ninguém. O objetivo principal sempre foi trazer a pauta para a discussão, pois reconhecer o problema é o primeiro passo para melhorar o cenário. Não há diversidade para valer enquanto houver cultura de assédio. O assédio expulsa minorias e minorizados. Neste momento, aproveitamos para parabenizar as pessoas e agências que, mesmo sem uma articulação institucional, já tomaram providências reais contra a cultura do assédio. Pedro Reis e Juliana Laporta, da Wonderman. Aline Rossin e Lucas Melo, da LiveEd. André Passamani e Eduardo Camargo, da Mutato. Roberto Grossman e Renata Dávila, da FBIS. Diego Machado e Hugo Veiga, da EQQA. Roberto Martini, da Flag Cubo. E Flávia Campos, da Artplan. E agradecemos também a atenção de todos vocês. Obrigada. Antes da Isabel começar, eles foram primeiro apresentar isso nas agências e depois eles começaram a pedir para apresentar nos clientes, porque como parte, né, principalmente do assédio moral, parte dele veio dos clientes, o que a gente pode fazer e como a gente pode mudar essa interação com as agências. Eles foram na Avon, eu convidei eles para fazer a apresentação lá, e a conversa que a gente teve, que eu acho que é uma conversa muito pertinente, é sobre prazo. Né? Quando a gente está brifando uma agência, quando a agência vem e apresenta um trabalho para a gente, e o trabalho precisa ser refeito, né, ou tem coisa que não foi entregue, qual é realmente o prazo real que precisa ser entregue? Porque a hora que a agência aparece no cliente na sexta-feira à tarde, e a gente pede para ver a refação na segunda de manhã, você está intrinsecamente colocando um monte de gente para trabalhar no final de semana. E é óbvio que vão ter situações de urgência, e é óbvio que vão ter picos de trabalho, e que de vez em quando isso acontece. Mas, como quem disse no início, quando a coisa se torna constante, repetitiva, isso vira a norma e a expectativa, né, normalmente que as pessoas vão trabalhar todos os finais de semana e sair da agência todo dia 1h, aí tem alguma coisa fundamentalmente errada da maneira como a gente trabalha. E tem coisa que as agências têm que fazer dentro de casa, mas eu acho que tem coisa que nós, como clientes, temos que olhar para a maneira como a gente interage com eles, para que esse trabalho seja mais saudável para todo mundo que faz parte desse ecossistema. Eu vou agora convidar a Isabel para vir fazer a apresentação sobre diversidade na publicidade e mostrar os dados da pesquisa. Oi, gente. Prometo que vai durar 10 minutos, como combinei aqui com o pessoal. É a terceira vez que eu vejo a pesquisa de assédio. Eles foram lá na agência, eu estou vendo aqui, já vi em um evento também. E fico mexida. Enfim, deixa eu respirar aqui um segundo, os meus 10 minutos para começar. Bom, eu sou da Heads, desde 2015 a gente faz um estudo de representatividade de gênero e raça na publicidade. A gente faz isso em ondas, são ondas que acontecem a cada 6 meses. O que eu vou apresentar aqui para vocês é a 6ª onda, são dados coletados em fevereiro desse ano. Muito brevemente, em algumas semanas a gente já vai lançar a 7ª. Bom, e uma pergunta que se faz, assim, a gente já vem falando de empoderamento feminino, de diversidade, há já um tempo, já tem aí uns 4, 5 anos que a sociedade vem falando muito sobre isso, e às vezes aparece alguém que diz, mas será que a gente ainda precisa falar sobre isso? E realmente, às vezes, dá a sensação de que o assunto esgotou, de que a gente entendeu tudo que deve ser feito, de como a comunicação deve acontecer. A gente vem num evento como esse e vê tantos cases bacanas, como a gente viu mais cedo, Skol, P&G, enfim, a gente fica achando, nossa, como a publicidade está legal.
Mas, na verdade, a gente ainda precisa falar sobre isso. Isso aqui aconteceu em agosto de 2018, na Argentina, um comercial, uma placa do Carrefour da Argentina, era Dia das Crianças lá, e eles acharam que seria bacana colocar meninos com C de campeão e meninas com C de cozinheira. Isso extrapola a publicidade, tá? A gente encontra isso na vida. Outro dia eu fui comprar um presente para o meu sobrinho, entrei numa loja de brinquedos e me dei de cara com o jogo da vida. E eu apresento para vocês o jogo da vida, que são aí essas profissões, esses personagens. Onde estão as mulheres? As mulheres estão ali morrendo de amores, procurando um namorado, casando. Tem essa menina aí correndo com flores na mão. Eu não sei se ela pegou o buquê ou se ela é uma grande empreendedora da floricultura mundial. Acho que não. Mas assim, o que mais me chama a atenção também é que tem ali a tag, novas profissões e situações. Então, já é um brinquedo, né, que já foi aí revisto e continua com esses estereótipos tão nocivos. Não preciso nem explicar muito. Bom, como o tempo é pouco, eu vou condensar aqui os principais aprendizados que a gente mostra para as pessoas após todos esses anos trabalhando com essa pesquisa, tá? Primeiro, que quando a gente fala em empoderar, é dar voz. Isso é muito simples, tá? É literalmente isso. É dar voz para os grupos que estão minorizados. Um bom exemplo recente, que acho que todo mundo deve lembrar, foi essa campanha do Dia dos Pais do Boticário. Um comercial com uma situação banal de Dia dos Pais, né, de pai com os filhos, num dilema engraçado, mas todos negros, e ali dando voz. E foi só pelo fato de ser uma família negra que esse comercial teve tanta repercussão. E só para deixar claro também, a gente monitorou todos os comentários a respeito dessa campanha e se fala muito mais positivamente do que negativamente, só para a gente se encher de coragem. Outro aprendizado, para mim, assim, é um dos maiores, é o que as marcas poderiam ter uma oportunidade de se aprofundar muito, é que quando a gente fala de multiplicidade de papéis para mulheres, isso deve ser muito diferente de acúmulo de papéis. Né? Acho que a publicidade se valeu durante muito tempo daquele estereótipo de uma super mulher que é boa esposa, que é boa mãe, que é boa profissional, que vai na ginástica, chega em casa, já tem uma janta prontíssima, maravilhosa, e quando o marido chega, ela está com a lingerie maravilhosa. Assim, são muitos pratos que às mulheres são dados para segurar. E, obviamente, que em algum momento um prato desse cai, porque a vida é assim, e a gente não deveria se sentir frustrada porque algum prato desse cai. Obviamente que a gente quer ser boa esposa, a gente quer ser boa mãe, a gente quer ser boa profissional, mas isso, assim, a gente quer sócios, né? Nesse jogo da vida, nesse verdadeiro jogo da vida que a gente luta por ele. Outro aprendizado importante é que, quando a gente fala de empoderamento, a gente está falando de escolha. Ao invés da publicidade dizer o que é que as mulheres devem ser, ou fazer, ou dizer, o mais legal seria que as marcas incentivassem as mulheres a elas serem o que elas quiserem. E eu vou mostrar agora para vocês um comercial, ele não é brasileiro, mas que eu acho muito pertinente desses dois últimos aprendizados, tanto da escolha quanto da multiplicidade de papéis. Ele é interessante porque você consegue ver também inúmeras tensões que as mulheres vivem em relação a essas escolhas e esses papéis que a gente exerce. ¿Estás peinando? Y otro calcetín que hay, ni que hoy. Venga, que no llegamos. Buenas noches. Tenemos como plato del día, no he ido al gimnasio porque no me ha dado la gana, y ya iré, si puedo, con salsa de trufa negra. Mejor voy a pedir, hoy no llego a recoger a mis hijos al cole con loncha de pavo, acompañado de... Ya está su padre para hacerlo, digo yo. ¿Y usted? Sigo sin pareja estable y me la resbala sobre base de aguacate y arándanos. ¿Lo quiere con extra de me la resbala? Ya lo creo. Un crocante de no me caso porque no me da la gana con taquitos de pavo. También tenemos no pienso tener hijos y que sin ralladura de ningún tipo. Ay, me encanta. Sí, sin ralladura mucho mejor, sí. Yo voy a querer un ravioli de, no te digo yo lo que me importa, estar perfecta después del parto, al pepino. ¿Lo saben ya? Pues sí. Nosotros vamos a tomar, estamos al borde de un ataque de risa, con reducción de nervios. Y un poquito de gazpacho, pero sin nervios también, ¿eh, chicas? Sí, sin nervios, porque se te hace una bola horrorosa, horrorosa. ¿Quién ha pedido alcachofas de soy directora general mundial y madre sobre virutas de pavo? Lleva reducción de jornada laboral, ¿verdad? Sí, como usted quería.
Me gusta esto, ¿no? Normal. Somos 15 millones de mujeres. Una sociedad equilibrada también ayuda a reducir el estrés. Pavo frío, alimentando otro modelo de mujer. Bom, o quarto aprendizado é que quando a gente fala de empoderamento, a gente está falando de uma relação ganha-ganha. Não é que as mulheres querem matar os homens, se trata de uma guerra dos sexos. É algo que os dois devem ganhar nessa história. E aí eu trago para vocês essa caixa dos homens que foi desenvolvida, que foi feita pelo Papo de Homem, que eu acho muito interessante. Os homens também não são beneficiados dessa igualdade. Eles também estão encarcerados em papéis que às vezes são sufocantes ou limitantes, né, como heterossexual, fisicamente forte, corajoso, não chora, aptidão sexual 100%. Então, também são pressões masculinas que pesam e que a proposta é justamente que os dois lados ganhem. O Getty Images da Inglaterra, ele trouxe tendências visuais para a comunicação de 2018 e eles propõem a chegada de imagens que tratem o homem com mais sensibilidade, mostrando vulnerabilidade, que mostre o homem como um ser mais complexo, né, do que simplesmente aquele padrão, aquela caixa que a gente está acostumado. E eles notaram, eles fizeram essa mudança no banco de imagens justamente pelo crescimento da busca de itens como pais homossexuais, pai solteiro, meditação do homem, diversidade e inclusão e LGBT. Bom, portanto, a gente fala que empoderamento é equilíbrio. Visto esses aprendizados, vamos para a pesquisa. Como eu falei para vocês, a gente se propõe a responder 3 perguntas. Quem são os personagens? Como é que eles são representados? E se as mensagens que são passadas, elas empoderam ou estereotipam? Tá? A gente está na 6ª onda e a gente sente que foi a partir da 4ª que a gente começa a ter viradas interessantes na publicidade que a gente produz. E aí, só falando um pouco de critério, para a gente fazer elencar onde é que cada história está, a gente criou um glossário, o glossário do estereotipo e do empodera. Não vai dar para a gente falar muito sobre ele, mas todo esse material também vai ficar disponibilizado. E vamos lá para os resultados, quem são os personagens. Então, quando a gente olha o gráfico, a gente vê que há mais ou menos um equilíbrio entre quantidade de protagonistas, homens, mulheres, ou então o produto, mas quando a gente abre para a raça, é aí que a situação ela fica um pouco mais grave, né? A gente vê ali, por exemplo, de homens brancos, 75% protagonistas contra 11%, no caso de mulheres, 73%, 16%. E o que eu quero mostrar para vocês é que esse dado já foi bem pior. Tá? A gente está na 6ª onda, a linha azul é a linha dos protagonistas brancos, de mulheres, a linha preta são os de mulheres protagonistas negras. Então, a gente vê um crescimento, né, de mulheres negras protagonistas, mas ainda não na velocidade que a gente se espera. Com os homens, mais ou menos a mesma situação. A gente vê um declínio de protagonistas brancos, um aumento de negros, mas ainda também muito incipiente. E aí o dado ele muda quando a gente vai olhar quem são os coadjuvantes, quem é que está ali, que não é protagonista, que está ali como pano de fundo. Então, a gente vê que os negros são maioria, no caso dos homens, no caso das mulheres também, e que essa diversidade que a gente tem falado tanto, ela ainda está muito em segundo plano, e colocando grupos minorizados como contexto. Então, é algo que a gente precisa prestar atenção, porque, como a gente aprendeu lá, empoderar e dar voz é outra coisa, não é coadjuvante, é ser protagonista. Então, o cenário ele aponta mudanças positivas, mas a gente não comemora totalmente. A gente sabe que mais de 50% da população brasileira se considera negra, se autodeclara negra, e embora a gente nunca tenha encontrado nenhum conteúdo ofensivo, o fato da gente não dar visibilidade para uma raça, isso é considerado uma violência, sim. Embora seja uma violência simbólica, é uma violência que agride as pessoas que não se veem representadas em situações de consumo. Então, a gente chega a uma conclusão de que a publicidade brasileira ainda é racista, né? A gente está fazendo essa pesquisa desde 2015 e esse dado ele se perpetua. Mas vamos lá, como é que essas pessoas são representadas? Para fazer isso, a gente fez uma escala corporal e a gente vê que o biotipo mais presente na publicidade é aquele tipo 2 ali, que é uma Bruna Marquezine. Quando a gente vai... Outro dado interessante
e positiva é que a gente está vendo mais cabelos cacheados do que antes, então a queda de representatividade de cabelo liso e um aumento de cabelo cacheado. Quando a gente vai olhar para homens, a gente vê uma concentração ali naquele tipo 2 também, tipo 2 e tipo 3, um Justin Bieber ali magrinho, malhado e um mais malhadão. Os carecas, gente, eles não têm vez. Na sexta onda eles foram 0%. Na sétima eu já peguei o dado, são 2%, mas assim, ainda também não é representativo. E, por fim, a gente olha assim, empodera o estereotipa. Tá? Os estereótipos mais insistentes que aparecem para mulheres é a objetificação, a idiotização, a mulher sendo responsável pelos cuidados com a família e o padrão de beleza. Quando a gente olha para o masculino, também a objetificação, machismo, profissões, ou seja, você coloca como um homem, uma profissão que se espera que seja feita por um homem, tá? E idiotizado. Então, a gente vai chegando às conclusões. Assim, a gente sente que há uma evolução no pensamento das marcas. Essas duas campanhas são da Johnson. A gente pegou em 2 momentos diferentes da pesquisa, um lá em 2015 e um em 2018, e a gente vê como evoluiu. Né? No caso, em 2018, a menina já não está ali numa postura princesa, numa atitude princesa, ela está ali aventureira lutando contra o dragão, e quem está cuidando dela é o pai, então isso aí é uma mudança positiva, mas essa evolução ainda não acontece na velocidade que a gente espera. É uma decisão, mudar isso é uma decisão, e esse quórum aqui é muito importante para isso. Nada vai mudar se cada um de nós não decidir mudar por isso. E é por isso que a gente diz que todas as empresas têm a possibilidade, a oportunidade, a responsabilidade de fazer parte dessa mudança. É para todos nós. Obrigada. Obrigada, então, Dani, Ana, Ken e Isabel. Esse assunto é um dos assuntos que, como eu costumo dizer nos eventos, que a gente ficaria aqui a tarde toda discutindo. Ele é instigante, interessante e importante. Mas nós vamos agora para os 4, 5 minutos finais do ABA Summit 2018, chamando ao palco, então, o vice-presidente da ABA. Obrigada. Afonso Champ, que é diretor de Assuntos Corporativos, Brasil e Conesur da Ferreiro. O Afonso vai fazer o encerramento oficial deste ABA Mídia 2018. Puxa, fazer um encerramento depois de um painel tão aquecido quanto esse, tão pertinente, acho que a Sandra colocou muito bem. Passaríamos aqui horas falando desse tema, mas, de qualquer maneira, isso é como uma semente que fica em cada um de nós, certamente, e caminhamos para esta mudança, caminhamos para esse ambiente de maior respeito. Chegamos ao final do ABA Summit 2018 com a sensação de que os objetivos foram plenamente cumpridos. Nesta manhã, abordamos o novo papel do marketing na era do propósito. É um grande desafio, mas também representa uma enorme oportunidade de mobilizar o marketing para transformar os negócios e a sociedade. E procuramos fazer isso hoje a partir de uma programação minuciosamente planejada para vocês. Economia criativa e era digital, bem como questões relacionadas a mulheres, gêneros e diversidade, todos esses temas incidem no desenho que está sendo feito neste momento do marketing a ser praticado no futuro. Debatido aqui por grandes líderes, a quem, uma vez mais, agradecemos. Não poderíamos entregar nada menos do que os debates de primeira grandeza que buscamos proporcionar hoje com cada um dos presentes, com cada um que trouxe as suas experiências. Contudo, o evento de hoje foi além e contemplou futuros protagonistas da profissão de marketing na entrega pelo primeiro ano do Prêmio ABA Academy, ESPM Fiat, e fiquem de olho nesses novos líderes que já estão aparecendo nesse processo. Deixamos também mais uma relevante referência para todos, com o contraste entre o avanço do Data Driven Marketing e o aumento das leis de proteção de dados. Orientar boas práticas é um dever que não nos furtamos e respondemos de forma concreta. Por tudo isso, fechamos os grandes encontros promovidos por nossa associação neste ano, em São Paulo, com chave de ouro, neste ABA Summit 2018. Foi um imenso prazer esse momento único, com todos aqui presentes,
e com aqueles que nos acompanharam remotamente via streaming. A cada um de vocês, mais uma vez, o nosso agradecimento. O ano se encaminha para o final, mas o trabalho da ABA não para. Estamos nos preparando para os 60 anos de atividade que a ABA completa agora em 2019 e que vamos celebrar também juntos. Tenho convicção de que será no novo ano, um período marcado por muitas realizações e conquistas. Por isso, não deixem de nos acompanhar, seja em nosso portal ou nas redes sociais. Agradeço, Sandra, a honra de fechar esse ABA Summit e me despeço de todos desejando uma ótima tarde e o nosso muito obrigado em nome da diretoria da ABA. Obrigado.